Oi, pessoal. Hoje é dia 11 de setembro e a gente está aí praticamente uns 6 meses aí convivendo com essa pandemia aí do coronavírus aí. E o que eu tenho percebido é que nesse período muitas empresas têm buscado se ajustar os processos internamente. Tem empresas que estão buscando buscando pela primeira vez um software, né? Tem empresas que não trabalhavam com software e estão buscando um software ERP para ajudar a automatizar, a tornar as coisas mais fáceis. Tem empresas que já usavam um software e estão buscando trocar, melhorar ainda mais. Então, mas o que eu estou percebendo ainda é que algumas empresas não têm tanta experiência ainda com software, como selecionar um software. E para isso, hoje eu me esforcei aqui para preparar um material com algumas etapas. Eu separei aqui 10 etapas, 10 passo a passo, 10 passo a passo aí para que o empreendedor, ou o gestor, ou o administrador, ou o gerente de TI, ou o consultor que esteja iniciando essa jornada de implantação e seleção de um software possa em algum momento conhecer esse vídeo aí, essas etapas, e com isso contribuir para esse processo, beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Alessio, sou especialista em software ERP há mais de 10 anos. No final, se você gostar desse vídeo, você aciona o sininho, segue o canal, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, enfim, para quem está precisando ou quem está iniciando essa jornada de selecionar um software ERP. Ok? Então, vamos lá. Para quem ainda não sabe o que é um software ERP, né? Então, um software ERP é uma tecnologia, um programa, né? Que automatiza, reúne, integra, né? Em um só lugar, em uma só plataforma, informações de todos os setores. Produção, vendas, financeiro, recursos humanos, fiscal, contábil, logística, enfim, são uma indústria, tem vários setores, e se você não fizer por software, você tem que ter um caderninho, um Excel, enfim, para cada setor. Então, se tu não tiver um software, vai ter no mínimo uns 10 Excel, uns 20 caderninhos. Quando você quer tornar as coisas mais conectadas, mais fáceis, mais eficientes, você usa um software, que o software tem a capacidade de integrar todas essas coisas num lugar só, e aí o benefício disso é te dar relatórios, as coisas acontecerem de forma mais rápida, a produtividade dos usuários ser maior. Tá? Então, para quem ainda não sabe muito bem o papel do software, uma breve explicação aí. Aí também eu separei aqui a evolução dos ERP nas empresas, né? Então, com o passar dos anos, eu tenho visto as empresas, elas começam da ideia, aí o gestor abre a empresa, e aí conforme, se a empresa tem um produto bom, uma gestão boa, a tendência é crescer. A evolução também na questão dos ERP, também ela vai crescendo, né? E inicialmente, até pela questão de custo e tal, o gestor lá começa com papel, com caderno, né? As coisas bem simples aí no caderninho, até porque é pequeno ainda, né? Então ele consegue trabalhar no caderninho. Conforme ele vai crescendo e vai contratando novas pessoas, já cada funcionário de repente tem a sua experiência, né? A sua vivência. E aí migra-se do caderno para o Excel. E aí o Excel, os funcionários, cada um vai trabalhar com o seu próprio Excel, vai fazer da sua própria maneira
o controle daquele setor lá. Quando você vê, você tem vários funcionários, vários colaboradores internos, e, consequentemente, você acaba tendo cada colaborador o seu Excel, o controle de cada forma, de cada maneira, cada um controla de cada maneira. Para o gestor isso já começa a ficar um pouquinho complicado, porque são várias informações, para você reunir isso de forma sintetizada já começa a ficar um pouquinho complicado. Na sequência aí surge as obrigações, então a empresa começa a ter a obrigação de gerar nota, né? Ou gerar boleto. Então o gestor ele começa a buscar softwares individuais para resolver o problema naquele momento. Então quando o gestor vê, ele está lá com 5, 6, 7 softwares, um para cada coisa, nenhum se integra, né? E no início, que era uma forma de ajudar, ou na verdade de resolver o problema naquela situação, com o passar dos anos acaba gerando um outro problema, que é ter vários softwares, nenhum se integra, e aí para você dar conta de tudo isso, para você fazer as atividades, acaba demorando muito tempo. Então, é aí que começam os sinais de que uma empresa ela precisa de um software integrado, precisa fazer tudo de uma forma mais rápida, de uma forma tudo integrada, onde que todo mundo trabalha no mesmo lugar, a informação, o relatório seja fácil de extrair. Então isso começa a ser alguns sinais de que a empresa precisa de um software ERP. Uma ideia de um software ERP, para quem ainda não está muito familiarizado com essa tecnologia, você imagina o seguinte: você tem vários processos dentro de uma empresa. Você tem aí os dados de pedidos, dados financeiros, dados de produção, dados de estoque, dados de logística, podia colocar aqui, dados da contabilidade, enfim, são várias informações aí. Todas essas informações, elas vão estar dentro do software ERP. E daqui do software ERP, o gestor ou o gerente de cada setor, aí, ou os próprios colaboradores, têm mais facilidade para extrair as informações de um único lugar, em vez de você ter que buscar em vários Excels, em várias planilhas, em vários cadernos, enfim. No ERP, por exemplo, o processo de vendas, né? Esse processo de vendas que de repente, a empresa tem vendedores externos lá, aí, vamos imaginar esse processo de vendas. Quando vem o pedido, chega o pedido na empresa, aí, se utilizar um aplicativo móvel, já vem de forma automática, já cai no software lá, o pedido pronto. Qual que vai ser o trabalho do comercial? Vai ser alterar esse pedido, fazer uma conferência se os dados estão corretos, e vai apertar no botãozinho lá, confirma. Se o software for pensado para fazer as coisas de forma bem automatizada e pensando no usuário final, com esse botãozinho confirma, você vai já poder gerar contas a receber, já vai poder gerar nota fiscal, já vai poder gerar boleto, né? E já vai, consequentemente, gerar as informações necessárias para expedir, né, o pedido. Então, uma atividade, um processo que pode demandar muito tempo, acaba fazendo de forma bem sintetizada, bem automatizada aí com o software ERP. Beleza? Então, assim, o software ERP, ele pode, como a gente viu aí, ele pode fazer uma empresa crescer, porque o gestor ou a empresa vai fazer as coisas mais rápidas, vai ter informações para gerenciar, ou também o software pode quebrar uma empresa. Por isso, é sempre importante pesquisar muito antes de implantar um software e acertar desde o início. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, seguindo essa lógica aí, tá? Eu peguei algumas informações na internet aí, por exemplo, vazamento. Aqui são alguns fatores de risco, né? De falhas de software, né? Que podem vir ocasionar até uma quebra, até um fechamento de uma empresa, né? Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, vazamento de dados, lentidão e instabilidade no momento de compra online ou durante
o uso de um site ou aplicativo são apenas alguns exemplos de falhas de software. Uma pesquisa realizada em 2008 identificou 606 falhas em um sistema, 304 componentes que impactaram 3,7 bilhões de pessoas e resultaram em 1,7 trilhões de perdas financeiras. Então, uma falha de software pode ocasionar, pode impactar muitas pessoas e pode gerar muitas perdas financeiras. Um outro caso aqui, que eu achei na internet, foi o caso da Shinko, aqui é uma empresa dos Estados Unidos, do Colorado, Estados Unidos, cujo faturamento, vocês podem ver aqui, que alcançou cerca de 200 milhões de dólares. E eles elaboraram um projeto para a implantação do ERP no ano de 2006. 2006. No planejamento inicial, o custo estipulado era de 8 a 10 milhões de dólares para um processo que duraria em torno de 1 ano. Em 2009, 3 anos depois, após uma sucessão de falhas e o objetivo não alcançado, a empresa declarou falência. Então veja, entre as justificativas para o fechamento das portas, a empresa destacou o fato que o custo total da tentativa de implantação chegou a 36 milhões de dólares, nada menos que o triplo do planejado. Então, o que era para se tornar uma fase de expansão da empresa acabou inviabilizando o negócio da empresa a ponto de acabar fechando a empresa. Então, a importância de você avaliar desde o início, e aí você vai entender na sequência aí as etapas que são necessárias para você minimizar esse risco de falha de uma implantação, falha de uma seleção de um software ERP. Beleza? Aí você, seguindo aqui com essa referência aqui, com esse case, o que deu errado? Para começar, o projeto era extremamente inflado para o tamanho da empresa. Então, você tem uma empresa pequena ou média, mas você acaba querendo contratar um software muito grande, né? Em geral, uma empresa costuma investir até 9% do seu faturamento anual no sistema ERP. Aqui está um dado bem interessante. Em geral, uma empresa costuma investir até 9% do seu faturamento anual do sistema ERP. A empresa, por sua vez, gastou 2 vezes mais do que isso, passando por cima de margens de segurança, eliminando o seu próprio capital de giro. Assim, é possível listar 4 principais erros da companhia. Falha ao elaborar o escopo do projeto. Isso daqui, para um projeto, quanto maior o projeto, maior a importância do escopo. Quanto maior o projeto, maior a importância do escopo. Um projeto grande, do tamanho dessa empresa aí, você precisa acertar, ter certeza do teu escopo, ter certeza que o escopo, que o software vai atender a empresa e precisa ser desenhado ao ponto de estar muito aderente à empresa. Se você errar no escopo, o projeto de implantação vai falhar. A ausência de um mapeamento de processos eficientes. Então, você precisa mapear como que a empresa trabalha, os processos que a empresa faz. Se vai mudar, como que vai ser essa mudança? Vai impactar no quê? Né? Falta de testes das funcionalidades antes da implantação. Muito importante fazer testes. Você não pode, dependendo do tamanho da empresa, pegar simplesmente o software, implantar e do dia para a noite começar em produção, já usar o sistema. Isso é dar um tiro no pé. Porque você não sabe se o sistema é aderente 100% ao teu negócio. E para isso, para você ter certeza, você tem que testar. Então, antes de virar a chave, entrar em produção, você tem que testar o software. Escolha um software, a quarta dessa lista, o quarto erro aqui. Escolha um software com requisitos, a escolha de um software com requisitos insuficientes. Aqui também é critério de muitas falhas de implantação. Muitas empresas optam por um software mais barato, pensando que vai dar certo, e o barato, com o passar do tempo, vai sair caro. Ok? Seguindo aqui então,
agora eu separei alguns históricos aqui na internet, buscando na internet aqui, casos de sucesso, né? Então, olhem aqui, vocês vão perceber aqui esse histórico de sucesso aqui. O estoque mais eficiente, aqui foi um acerto de implantação. O estoque também foi um dos setores beneficiados pela implantação do ERP. Primeiro, seu controle foi facilitado graças às informações mais detalhadas acerca dos produtos. Como tinha mercadoria, como tipo, então eles conseguiram detalhar os produtos, né, como tipo de mercadoria, quantidade, demanda, enfim. Em seguida, por conta das informações obtidas com o uso do sistema, optou por trabalhar com o modelo de estoque mínimo, mantendo apenas os volumes dos produtos suficientes. Assim, fica mais fácil realizar compras de novos produtos e existe menos chance de itens ficarem parados no armazém. Então, veja os benefícios quando você acerta a implantação de um software. Então, a partir de agora eu vou mostrar 10 etapas que eu acho relevante considerar você que está vendo esse vídeo ou você que está iniciando uma jornada de seleção de um software ERP. A primeira etapa aí é entender por que você precisa de um software ERP. Você precisa, antes de decidir implantar um software ERP, você tem que entender se você precisa de fato de um ERP. Você não pode, de maneira nenhuma, de maneira alguma, você fazer uma implantação de um software porque simplesmente o vizinho ou o teu concorrente fez uma implantação de software. Isso também é errado. Você não pode, de maneira alguma, você pode tomar essa decisão, porque nenhuma empresa trabalha de forma igual. Cada empresa é única, cada empresa tem seus processos, embora seja no mesmo segmento. Cada empresa tem diferentes processos, diferentes pessoas, diferentes tamanhos. Então você precisa pensar o porquê que você precisa de um software. E aqui está o motivo. Talvez você seja uma empresa em crescimento ou uma startup, enfim. Se você deseja crescer e permanecer competitivo, então você precisa de um ERP. Pronto, isso é uma justificativa, uma das justificativas para você, uma razão para você começar uma jornada de seleção e implantação de um software. Como a gente viu no slide anterior, conforme a empresa cresce em complexidade, cresce em tamanho de funcionários, cresce em volume de informações. Então, um software, e a empresa precisa ser ágil, né? Fazer as coisas mais rápidas, mas fazer as coisas mais rápidas sem erro. Tu não pode entregar o produto errado, tu não pode faturar errado. Então você precisa também ter uma gestão mais rápida, para você não ficar preso em operações. Então, isso é um motivo para você contratar um software ERP. Para você entender se você precisa de fato um software ERP, é sempre bom você fazer um diagnóstico, né, e documentar ele. É a mesma coisa quando você vai... eu faço uma referência aqui quando a pessoa... nós, né, de alguma forma, a gente está doente, está sentindo alguma coisa, a gente procura um médico. Qual que é a primeira coisa que o médico faz? Faz um diagnóstico, né? Faz uma avaliação da pessoa, para que depois disso ele planeje uma ação, né? ou aplicação de algum remédio aí. Para a questão de implantação de software também é a mesma coisa. Então, você está com vontade, você tem interesse de implantar um software, é bom, sempre bom fazer um diagnóstico. Para entender quais são os seus objetivos principais, qual é a principal meta da empresa, quais são as grandes coisas que você quer alcançar, né? E aí olhar para o cenário atual da empresa. Para você alcançar isso que você quer, né? O que está te impedindo? Né? Está usando muitas planilhas ou muitas anotações manuais e isso está atrapalhando? Usa vários sistemas diferentes? Né? Você tem 5, 6, 7 softwares diferentes que não se integram, isso perde tempo. É difícil de extrair informações? Então, qual que é teu objetivo? E depois
de definir o teu objetivo, qual que é o teu cenário atual e o que está atrapalhando você para alcançar esse objetivo, né? Depois disso, quais são os objetivos secundários aí? Os desafios diários, escalabilidade, investir em talentos, melhorar as operações internas, investir em tecnologia, enfim, são alguns itens dentro desse diagnóstico aí, tá? Eu vou deixar, se vocês quiserem esse documento aí, depois vocês podem escrever na descrição do vídeo aí, eu compartilho, não tem nenhum problema aí. Eu uso esse diagnóstico aqui esse diagnóstico aqui para quando eu participo de alguma apresentação. Então, antes de eu fazer uma apresentação para o cliente, eu sempre faço um diagnóstico antes, procuro extrair algumas informações, quais são o que está motivando o cliente a procurar, a conversar com o fornecedor de software, quais são as metas, o que ele quer alcançar. Quero conhecer também o cenário atual, as pessoas internas, enfim. Eu extraio algumas informações da empresa aí. Então, antes de mais nada, você precisa fazer um diagnóstico e documentar isso. Essa é uma das etapas e a primeira etapa aí para uma seleção de um software ERP. Ao final desse diagnóstico, você deve entender quais são os benefícios que o software vai proporcionar para a sua empresa. Então, se você está almejando, você tem uma meta, né? Você tem um objetivo, e você olha para o teu cenário atual, né? Você vai entender que o software vai trazer alguns benefícios. Em nível básico, com a minha experiência já em muitos anos, o software eliminará procedimentos manuais e diferentes softwares que não se comunicam, né? Como a gente viu já nos slides anteriores. O novo software melhorará a eficiência operacional dos funcionários. O novo software possibilitará dados em tempo real, permitindo uma melhor tomada de decisão. O novo ERP tornará mais fácil a conformidade com a legislação. O novo ERP suportará o crescimento, o aumento de informações e de usuários. Esses são alguns benefícios que um software pode proporcionar para uma empresa. É claro que cada empresa é única e esses benefícios podem ser maiores e menores em cada empresa. A segunda etapa e a segunda dica aí para quem está implantando ou selecionando um software ERP é coleta de requisitos. Então a gente vai entender aí o porquê, a importância dessa segunda etapa e a importância da coleta de requisitos, né? Os requisitos e o mapeamento dos processos na empresa são essenciais e isso vai fazer com que você descubra, né, como a empresa opera e o que precisa melhorar, né? Então, quando você faz esse mapeamento, né, essa coleta de requisitos, você vai entender de forma clara, né, como que a empresa trabalha, como que vem o pedido para a empresa, como que é montada a carga, como que é faturado, como que é expedido, né, como que é feitas as compras, como que é armazenado no estoque, enfim, tu vai ter uma visão clara como que a empresa opera. E, consequentemente, você vai entender aonde que estão os gargalos, aonde que você não tem controle e que você tem que melhorar. E é isso, sem isso, você não consegue ter uma visão clara de como a empresa funciona e aonde que o software vai melhorar. E até para o fornecedor de software ter também uma noção de que se ele vai conseguir atender, né, a esses requisitos, vai conseguir atender, automatizar todo esse mapeamento aí. Então, isso é um processo para seleção, eliminação de fornecedores, né? Se um fornecedor não contempla algum mapeamento, algum requisito, é um motivo de descarte. Então, esse fornecedor ele não vai ajudar, e aí você já começa a restringir a lista de fornecedores que você vai ver na sequência aí.
Olha só, o mapeamento de processo pode ser um termômetro de crescimento de uma empresa e, mais do que isso, é um recurso de gestão indispensável para qualquer negócio. O mapeamento de processos faz com que seja possível identificar os gargalos de produção. Então, a gente vai ver como que a empresa está trabalhando e o que precisa melhorar. Identificar os responsáveis por cada etapa. Prever os recursos, mão de obra, insumos e tempos necessários. Definir os padrões. Estabelecer e rever atribuições, responsabilidades. Eliminar a perca de tempo. Então, com o mapeamento, você consegue ter uma visão detalhada da empresa. Muito importante esse processo de mapeamento, levantamento de requisitos, antes de seguir para as apresentações e para buscar um software ERP. Você sabendo como a empresa funciona, você tendo esse mapeamento, você vai em busca de softwares, já vai selecionando os softwares que atendem. Os softwares que não atendem, você já descarta, para também você não perder tempo. Beleza? A terceira dica aqui, a terceira etapa é criar uma equipe. Ninguém implanta um software sozinho, nem o gestor, nem o gerente de TI, ninguém implanta um software sozinho. É claro que assim, se você é um empreendedor de uma pessoa só, você é gestor, você faz tudo, consequentemente você vai conseguir implantar. Mas esse é o único exemplo que eu acho que posso dar. Né? Depois disso, a partir disso, você já tem que depender de uma equipe. Né? Implantar um software é um esporte coletivo. Né? Então, aqui você precisa antes de fazer a coleta de requisitos, ou depois, você tem que já selecionar a equipe do projeto, quem vai ser o técnico, né? Quem vai ser a pessoa que vai estar à frente da equipe, né? Ou o gerente, enfim. E aí você precisa identificar as pessoas, né? Quem que vai ser o gerente de projeto, quem que vai ser o superusuário. Então, o gerente de projeto seria o técnico, né? Que vai estar à frente. Logo depois do gerente de projeto, quem vão ser os superusuários? Quem vão receber o treinamento, de repente, do fornecedor e espalhar e difundir esse treinamento para os usuários. Até porque quando, de repente, algum colaborador sair, esse superusuário possa depois retreinar esse novo colaborador. Né? Quem vai ser o líder de cada setor? Esse líder de cada setor vai ter importância de contar a história na hora do mapeamento, como que funciona o setor. Consequentemente, ele também vai esperar melhorias, né, do software. Quem que vai ser os gestores, os sócios, os patrocinadores? Qual que vai ser a equipe de TI? Se é gerente, se é superusuário, se é desenvolvedor, se é suporte, enfim. E se também, conforme o tamanho da empresa, quem vão ser os consultores externos que vão ajudar nesse processo de implantação. Então, antes também de você avançar para a apresentação, você precisa olhar para a sua equipe, lembrando que implantar um software é um esporte coletivo. Então, você precisa ter pessoas que vão ajudar na implantação do software. Ok? A quarta dica e a quarta etapa aqui é, depois que você fez o mapeamento, depois que você sabe como que a empresa funciona, você sabe o que você precisa e você já tem a equipe definida, aí é hora de ir para o mercado e buscar os softwares. Você pode fazer uma lista longa de softwares, e aí aqui eu já pesquisei aqui, reuni alguns softwares, você pode fazer uma lista longa de softwares, e depois você ir afunilando. Você vai descartando aqueles que não atendem aos requisitos. E aí eu ouço muito, software é tudo igual. Não, não é. Software não é tudo igual. Cada software é desenvolvido ou para uma determinada situação, para resolver um determinado problema. Por exemplo, o iFood. O iFood é um software. Ele é uma empresa, mas por trás dele é um software desenvolvido para atender a um tipo de nicho. Né? A gente vai ver que tem softwares especialistas para um determinado setor e tem software, enfim. Depois disso,
A quinta etapa e a quinta dica é, eliminando esses vários softwares, você vai restringir a sua lista. E aí, novamente, nem todos os softwares são feitos iguais e para todas as coisas. Obviamente, fazendo uma comparação aqui, nem todos os profissionais são iguais, né? Tem profissionais, por exemplo, médico, especialistas em coração, tem médicos especialistas em coluna, tem médico especialista em pulmão, enfim, tem vários profissionais. Em nível genérico, é médico. Mas quando você vai conhecer um pouquinho mais nas entrelinhas, cada um tem uma especialidade, cuida de uma parte, se especializou para aquilo lá, estudou para aquilo lá, tem conhecimento naquilo lá. Igual para software. Então, hoje nós temos, por exemplo, nós temos 2 softwares no mercado. O software da SAG é um software especialista para avicultura, que são segmentos muito específicos do Brasil e do mundo. Agricultura, dentro da avicultura tem frango de corte, tem abatedouro, tem fábrica de ração, tem produção de ovo. Então, assim, são clientes pequenos, médios e grandes. É um software local, né, multiempresa e feito de forma modular. Já o segundo software que a gente tem no mercado é o software da Intoto, também para pequenas e médias indústrias. E aí você vê, já muda um pouco o nicho, que é para empresas de biscoitos e bolachas, papel higiênico, bebidas, alimentos, chocolates. Né? É um software local, multiempresa e feito de forma modular. Né? Aí tu vê um outro software que eu busquei no mercado, o software da Lynx, que é um software que é especialista em tecnologia para o varejo. A Lynx é líder no mercado de software de gestão, tornando o varejo mais rentável. Então, eu vejo muito o software da Lynx em posto de combustível, em mercados, em supermercados. Hoje, o software da SAG e da Intoto, por exemplo, não conseguiria atender a todas as especificações que o software da Lynx tem para o varejo. Logo, eu garanto que o software da Lynx não iria atender a todas as especificações que uma empresa de avicultura tem atualmente. Então, cada um no seu lugar, cada um com a sua especialidade. Então, por isso que eu digo que software não é tudo igual. Então, tem que ter muita atenção nisso aí. A sexta dica e a sexta etapa, depois que você foi para o mercado, restringiu a sua lista de softwares, você começa a agendar demonstrações. Então, você vai agendar demonstrações com seus fornecedores do ERP. E aqui, eu trago algumas perguntas, né? Agende com seu fornecedor, convide sua equipe para participar. Não faça apresentações aonde que só uma pessoa, assim, minimize isso. Tente ter o gestor, o patrocinador, o gerente de TI, um funcionário técnico, porque assim, se o funcionário não gostar do software, ele não vai usar, ele vai resistir, ele vai ter resistência no software. Isso não é bom, porque ele vai buscar a coisa mais fácil. Então, coloque também o líder de cada setor, enfim, envolva várias pessoas nesse processo de apresentação aí. Certifique de ter certeza do que você quer e espera do ERP. Então, você já fez o teu mapeamento ou você já fez um levantamento das tuas metas e objetivos e também você já tem você já sabe qual é o cenário atual. Então, você sabe quais as funcionalidades que precisa ter do software. E aí também, nessa quinta pergunta aqui, você vai com isso saber e diferenciar os ERPs. Os ERPs que você selecionou e não atendem, tu já vai descartando. Né? O ERP que você pediu para apresentar e é mais fácil de usar, então esse você já vai selecionando ele e colocando ele em nível 1 e nível 2 para depois você negociar com esse fornecedor. Forneça a seu fornecedor o script de requisitos
que sua empresa precisa e que deverá ser demonstrada. Se um fornecedor se recusa a seguir o roteiro, considere-o uma bandeira vermelha. Então, assim, ninguém hoje tem muito tempo, né? É envolvido com várias coisas. Então, para você pedir uma apresentação para um fornecedor, é sempre bom você fazer seu dever de casa e o fornecedor fazer o dever de casa também. Se preparar, apresentar aquilo que você quer ver, né? Anote tudo para depois analisar e avaliar os RPs como se fosse o mestre do sabor. Qual a frequência de atualização do software? Aqui uma outra pergunta. Aqui uma pergunta que você deve fazer para seus fornecedores que você está pesquisando. Qual a frequência de atualização de software? Por que isso? Eu vejo muito empresas optando por um software mais barato, mais em conta, e acabam, em menos de 5 anos, fazendo uma nova aquisição. E quando você vai para um software mais barato, dependendo da tecnologia que ele usa, é um software que faz muito tempo que está desatualizado, não se atualiza frequentemente, os processos não são fáceis, e isso atrapalha a escalabilidade da empresa, atrapalha a produtividade dos funcionários, atrapalha a aceitação dos funcionários, e aí você não vai extrair todos os benefícios que o software pode proporcionar para a tua empresa. A nona pergunta aqui. Se integra com softwares externos? Então aqui também é uma outra avaliação. Você vai fazer uma implantação de um software só? Ou você vai fazer uma implantação de 2 softwares, 3 softwares? Que vai ter integrações nesse meio do caminho aí. Então também é uma pergunta e uma preocupação que você tem que ter. E a última vai suportar a escalabilidade da sua empresa. Se você está fazendo a implantação de um software, você pensa em crescer. Então, se hoje você é pequeno e pensa em implantar um software pequeno, você tem que extrair do fornecedor se esse software pequeno vai ser capaz de atender a escalabilidade da empresa, a questão de legislação, enfim, tem que ter essas preocupações aí. Seguindo, agora que você já conheceu vários sistemas, você precisa pensar em onde vai instalar. Então, você passou por essas etapas, você decidiu qual software implantar. Então, agora você tem que olhar para dentro da tua empresa novamente e pensar na sua estrutura de TI. Aonde que você vai implantar o software? Basicamente, então, quando a gente fala de estrutura de TI, isso está composto em 5 elementos. Comunicação em rede. Então, a tua empresa, você tem lá produção, setor de venda, setor de compra, setor de financeiro. Tu tem que pensar na rede. Como que esses setores trabalham em computadores, em notebooks, como que eles estão integrados. O software, né? Hardware, que é computadores, né? Notebooks, servidor, né? Então onde que o sistema vai ser implantado, e o banco de dados, né? Qual banco de dados vai ser utilizado, né? O banco de dados é onde vai ficar as informações da empresa, né? Então tu precisa pensar também nessa estrutura de TI aí. Depois, seguindo a 8ª dica, isso é muito dependendo do tamanho da empresa. Quanto maior eu vejo que quanto maior a empresa, eu vejo que tem essa opção aí, de selecionar um software terceirizado, independente, para ajudar, né, nesse meio campo aí entre empresa, fornecedor, usuário, ser um intermediador dessas pessoas aí, para ser um facilitador, pacificador, ajudar as coisas funcionarem de forma mais harmoniosas, mais azeitadas aí. Então, o consultor servirá como intermediador, o consultor independente poderá ajudar na conciliação entre os setores, o consultor ajudará no desenvolvimento também do escopo. Também é uma pessoa que pode ajudar no desenvolvimento do escopo aí. Beleza? A 9ª dica aí é, agora que você passou por todas essas etapas aí, se você já trabalha com software e está pensando em migrar,
Então você tem que pensar em seus dados. O que você vai fazer? Como que você vai tirar os dados do teu sistema antigo e vai colocar para o teu sistema que você está adquirindo, né? Esse sistema antigo é feito de uma maneira. Provavelmente, quando você vai integrar com esse novo sistema, muitas informações vão faltar, porque esse sistema novo provavelmente vai ter mais informações, vai exigir mais coisas do que esse sistema tem. Então, você tem que pensar em como fazer essa migração de dados aí, ou se você não vai migrar, ou se você vai digitar tudo de forma manual. Essa é uma informação muito importante também, antes de qualquer coisa, antes de começar a implantação de treinamento, você tem que pensar nessa migração de dados aí. Né? Como você pode ver aí, agora é hora de começar a planejar a migração das suas informações. Sem dados de qualidade, o novo software não pode também agregar valor à sua organização. Se você trabalha em planilhas, em cadernos, né? Você teoricamente não tem o que migrar. Né? Você vai ter que digitar tudo na mão, né? Fazer um mutirão e inserir manualmente as informações, seja lá de clientes, produtos, quantos a receber, enfim. Ok? E a 10ª e última dica aí é a negociar com o fornecedor. Né? Eu trouxe alguns pontos importantes aqui para todo mundo checar antes de fechar com qualquer contrato com o fornecedor. Né? Olhar para os módulos e funcionalidades. Então, quando você tem um valor, tem uma proposta de um fornecedor de software, eu geralmente, quando faço uma proposta, eu procuro sempre deixar bem claro quais são os módulos e quais são as funcionalidades dentro desses módulos. Porque o sistema tem centenas, se não milhares de funcionalidades. E aí, conforme você vai tirando funcionalidades, a tendência da proposta é ficar mais barato. É igual um carro. Quando você vai comprar um carro novo, quanto mais acessórios você vai colocando no carro, maior vai sendo o valor. Mas quanto mais, da mesma forma que você vai tirando as características, né, você vai tirando trava elétrica, enfim, ar-condicionado, enfim, estou chutando aqui. O valor do carro também vai ficando menor, né? Então, com o software também, quanto mais funcionalidades, maior valor. Quanto menos funcionalidades, menor valor. Mas o importante é você avaliar isso, ver o que é necessário, ver as funcionalidades que são importantes, prioritárias, que precisam ter, né? E também olhar as funcionalidades que não são necessárias e que futuramente você pode agregar, colocar, enfim, para que você contrate apenas o que é necessário e não invista e não gaste dinheiro no que não é necessário agora. Essa é uma visão importante nesse momento aí. Pensando na implantação, você tem que olhar se vai ser um pacote fechado ou aberto. Geralmente os sistemas trabalham tem essas duas opções. Vou implantar um software por hora aberta ou por hora fechada. É igual um mestre de obra, né, ou pedreiro, quando ele vai fazer uma obra na tua casa aí que você está assistindo esse vídeo aí. Você vai contratar um mestre de obra, um valor fechado, a R$1.000 para você fazer o muro da casa. Ou você vai pagar a pessoa por hora. Trabalha aí, eu vou te pagar R$100 a hora, você faz esse muro aí. É a mesma coisa com a implantação de software também, em muitas empresas. Outra dica, se a implantação vai ser remota ou presencial. Né? Nesse momento de pandemia, nós aqui na SAG, na Intoton, estamos fazendo muita implantação remota. E está dando super certo. Então, depende do projeto, depende do tamanho, do escopo, do tamanho da empresa. Dá certo e tem horas que não dá certo. Precisa ser avaliado o valor da aula técnica, qual banco de dados vai utilizar, vai ser necessário personalizar? Quanto? Essa é uma pergunta muito importante para você ver, avaliar. Você contratou um software, ou você está contratando um software, você vai contratar o software. Você tem que olhar para o escopo e para as funcionalidades e ver se o software vai atender a todas as funcionalidades, todos os requisitos. Se não atender, quanto vai ser necessário para personalizar? E evitar que
o software tenha que personalizar mais de 30%. Mais de 30% eu acho que já começa a ficar... porque assim, 30% já... eu tenho pesquisado muito isso, em muitas empresas, esse número aí está dentro de uma margem. Acima de 30% é aquela história do software da Lynx querer atender ao mercado de avicultura. É um software que talvez não seja do nicho e queira entrar no nicho. E aí, quando você faz essa adesão aí, você corre o risco de esse processo de personalização ficar muito complicado de se manter, não ficar fácil de trabalhar com ele, não ficar igual ao que as empresas dos teus concorrentes estão fazendo, né? Então você acaba de repente perdendo em eficiência, em qualidade, e isso pode ser um risco para o teu negócio, inclusive. Você tem que pensar em quanto tempo de duração a implantação, isso depende do tamanho do projeto, dependendo do tamanho das funcionalidades. Como será o suporte técnico, também é uma informação importante, e qual o valor do projeto como um todo. Nos vídeos, se você tiver com alguma dúvida aí sobre o valor do projeto, eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, no meu canal aí você pode pesquisar e você tem aí quais são os valores que envolvem um projeto de implantação de software, ok? Então era isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês e deixar aqui na internet aqui. Então, quem está procurando ou iniciando a seleção de software agora vai ter essas 10 dicas aí, 10 etapas aí para não errar, né? Se vocês têm algum nicho específico aí se você que está vendo esse vídeo tem algum nicho específico e que está querendo implantar um software, se for de avicultura ou se for para manufatura, nós temos 2 softwares, como eu falei, o software da SAG, especialista para o agronegócio, e o software da Intoto, que é especialista para manufaturas pequenas e médias. Uma desses softwares provavelmente vai te ajudar. Se não te ajudar, a gente também tem outros fornecedores, outros parceiros que a gente pode te indicar aí nessa tua jornada. Se tiver dúvidas, comenta na descrição do vídeo. Já peço para vocês novamente aí acionar o sininho, também compartilhar esse vídeo para as pessoas ou para colegas, amigos que estejam precisando talvez dessas dicas aí. Eles vão, creio que vão te agradecer. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Até próximo vídeo aí.